Amém. 1 de Timóteo, capítulo 2, versículos 5 ao 6. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Amém? Amém. Vamos falar com o Pai. Precioso Deus e amado Pai Celestial, agradecemos, Senhor, por estarmos aqui invocando o Teu nome, depois de termos aqui entoado os louvores de gratidão a Ti, agradecendo a Ti por tudo que Tu tens feito em nossas vidas. E agora, Senhor, estamos aqui suplicando pela Tua bênção, pela Tua misericórdia em nosso favor, para a palavra que estaremos agora tratando, Senhor. Que Tu nos ajude nesse momento, para que através do Teu Santo Espírito, que é o Mestre da Tua Igreja, venha nos ensinar e venha nos instruir mais um pouco da Tua palavra, a fim de compreendermos o que Tu tens planejado, o que Tu tens programado para nós, como filhos Teus. E aqui estamos, Senhor, confiantes de que Tu tens nos chamado e nos escolhido para receber a Ti aquilo que Tu tens proposto. Sabemos que Tu és um Deus fiel, que cumpre Suas promessas. E para aquele povo que Tu tens separado, desde antes da fundação do mundo, Tu tens promessas maravilhosas para eles. E aqui estamos, Senhor, para tentar compreender um pouco mais sobre tudo isso, sobre o que Tu tens feito no passado, sobre o que Tu estás fazendo agora e que Tu ainda hás de fazer em nosso favor. Crendo que Tu nos ajudará na compreensão dessas coisas, nós Te pedimos isso e Te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Amém, graças a Deus. Bom, meus irmãos, nós sabemos que até o dia dos apóstolos, os judeus acreditavam que somente eles, os judeus, a nação de Israel, seria salva, poderia ser salva, a menos que um gentio, que não fosse judeu, se convertesse ao judaísmo, né? Porque eles entendiam que apenas aqueles que estavam debaixo daquele pacto que Deus providenciou lá no Sinai, aqueles que guardassem as práticas da lei, é que poderiam conquistar a salvação. Então, e não apenas os judeus, mas hoje nós temos visto também alguns que são participantes de grupos que são chamados de messiânicos, que creem em Jesus como sendo o Messias, Yeshua HaMashiach, mas ao mesmo tempo que creem que Cristo é o Messias, eles dizem que você tem que guardar aí as regras da lei, os ditames da lei, né, para que você possa ser justificado. Porém, Paulo, ele disse que a salvação é para todos, seja para judeu ou para os gentios. Amém. E, inclusive, hoje nós estamos vivendo um pacto da graça, não mais um pacto da lei. Os judeus, sabemos, continuam guardando a lei, mas eles não sabem disso. Eles não sabem que hoje, neste pacto da graça, eles não precisariam guardar a lei para poder alcançar a sua justificação. Hoje a justificação está acessível a todos aqueles que simplesmente confessassem a Cristo como seu Salvador. A lei colocava muitas cargas, né? A canga é muito pesada da lei. O jugo é muito pesado. Mas nesse novo pacto tudo se torna suave, tudo se torna leve. Tudo que você tem que fazer realmente é crer que Cristo fez a obra que talvez era para você ter feito, mas Ele veio e fez no teu lugar. Né? Porque o que você vê lá na lei eram na verdade sombras. Sombras que depois se cumpriram no sacrifício de Cristo.
Desde os animais que eram mortos lá no templo, que depois era apresentado como sacrifício, aquilo tudo era um tipo do sacrifício que Cristo haveria de fazer uma vez por todas. Porque veja que na lei, todos os anos, eles tinham que fazer as suas peregrinações, voltar na Páscoa ou nas outras festas e fazer os mesmos sacrifícios. Agora não, lá em Hebreus 9 diz, de uma vez por todas, aquele sacrifício nos santificou, nos aperfeiçoou, nos tornou santos, nos tornou perfeitos. Amém. Amém. E isso foi o que esse pacto incondicional da graça nos proporcionou. Então a salvação hoje, queridos, está disponível para todos, seja para judeu, seja para gentil. E assim como eu disse, os gentios estão se beneficiando dessa graça, aqueles que creram, os gentios também, os judeus também poderiam. Mas a Bíblia diz que eles estariam cegos. Mambana falou bastante sobre isso, até estudamos um tema, intitulamos aí a conversão de Israel, onde Mambana nos mostra que era parte da sua economia que Israel ficasse cegado ainda por um bom tempo, até que o tempo do gentio se complete. Haverá um tempo em que o último gentio será eleito, será encontrado, receberá a salvação, e quando isso acontecer, então Deus voltará as costas para os gentios e se voltará outra vez para Israel. Mas nós sabemos que esses benefícios dessa nova aliança estão acessíveis para todos. Tudo que você tem que fazer é descansar. Amém. Descansar no que Ele fez por você, porque Cristo foi o nosso substituto. Temos que descansar na obra vicária do Filho primogênito de Deus. Amém. Ele foi enviado para cá para nos dar a vida eterna, a fim de que cada semente eleita e predestinada por Deus, que fosse plantada sobre a terra no seu tempo determinado, alcançasse a luz para que ela pudesse então germinar e dar os frutos correspondentes à época em que ela viveria. Eu estou dizendo isso porque uma Umbanda nos ensinou que para cada era da igreja Deus enviou uma porção da sua palavra. E que cada eleito que veio naquela era deveria ecoar exatamente aquela porção daquela palavra. Se alguém tentasse, naquela era, produzir ou ecoar a mensagem ou como se diz, uma luz da mensagem de uma era anterior, Mambana chamava isso de clarão. Ele disse, não vai produzir nenhum efeito. Você deve ecoar a mensagem do seu dia. Amém. Você não pode ecoar uma mensagem de uma era que passou. Porque para cada estação há um fruto certo que deve ali ser amadurecido e que deve frutificar. Você deve saber perfeitamente disso. Cada árvore frutífera, ela vai frutificar naquela época certa de cada mês. Esses tempos, esses dias aí, eu fui lá num campo onde existe algum tipo de pitangas, que eu gosto muito. E eu sempre sei que nessa época, em final de outubro para início de novembro, quando eu for lá, eu vou encontrar aquelas árvores cheias de frutinha. E bem saboroso, bem gostoso, bem doce. E eu vou lá e é certinho. Chega lá no final entre outubro e novembro, estão lá aquelas pitangas saborosas. Esse último ano deu bastante, esse ano agora. Deu bastante, deu para trazer uns quantos, um saco cheio lá para a irmã Rebeca provar. Não sei se tem lá no México, ela gostou muito. Então é certinho, naquela época do ano você vai ver aquela determinada fruta, aquela determinada árvore produziu o seu fruto. Então a Umbanda nos diz que conosco isso é natural. No espiritual acontece a mesma coisa. Para cada tempo específico há uma semente que Deus orientou e predestinou para vir viver naquele tempo específico e ele vai coar de acordo com a sua era, o tipo de fruto que foi predestinado para ele coar, para ele produzir naquele tempo. Então, para a era de Wesley, era a mensagem do Wesley. Na era anterior, era a mensagem de Lutero. Mas se o Wesley resolvesse produzir a mesma mensagem de Lutero, estaria fora da estação. Ele tinha que produzir a mensagem para o seu tempo, produzir os frutos para a sua época. E nessa época atual que estamos, na era pentecostal, os pentecostais recuaram aquilo que era para eles frutificarem nesse tempo, que era a restauração dos dons espirituais. Porém, logo em seguida, Mambana veio de Deus, enviado por Deus para trazer para nós uma mensagem, e essa mensagem não é a mensagem pentecostal, é o coroamento do pentecostalismo, como ele disse lá na mensagem 1 em 1 milhão.
Então, o Pentecostes não pode produzir a mensagem, os frutos da mensagem, a menos que ele deixe a mensagem pentecostal de lado e venha para agora para essa mensagem, para essa nova luz. Então, a Bíblia ensinava que é a luz da palavra irradiado em cada semente predestinada para a sua devida época, para a devida estação, é que vai fazer com que ele produza aquele fruto que deve ser conforme que foi destinado para aquele período, para aquela estação. Então, cada semente, ela deve produzir segundo a sua espécie. E assim como o sol, ele dá vida para aquela semente que foi plantada, para que ela possa então florescer e germinar, da mesma maneira, a luz da palavra, ela vai dar vida àquela semente de Deus que foi plantada aqui no mundo. Nós, como semente de Deus, para frutificar, devemos receber luz, a luz. Assim como uma planta precisa da luz do sol para frutificar, nós, a semente de Deus, precisamos de uma luz. Mas a luz que vai fazer você frutificar para Deus não pode ser uma luz de uma era, de uma estação passada. Amém? Você somente vai frutificar nesse tempo com a luz que vai refletir, que vai fazer despertar em você aquela semente germe com a qual você nasceu. Nós, a semente eleita desta era, nascemos para produzir os frutos dessa estação. Ok? A noiva de Cristo nesta era não pode produzir frutos das eras passadas. Elas produziram no seu devido tempo, na sua devida estação. Nessa estação, você vai produzir os frutos desta era. Amém? Você até pode vir com sinais de eras passadas, não há nenhum problema, porque todos os sinais são do Espírito Santo. Você pode falar em línguas, que é coisa da era pentecostal. Você pode ter um poder, uma sabedoria, discernimento de espíritos, interpretação de línguas. Isso veio lá com Pentecostes. Não há nenhum problema com esses sinais. O problema seria se a voz que acompanhasse esses mesmos sinais fosse da mesma antiga escola da era passada, da era pentecostal. Os sinais estão tudo bem, mas você tem que ficar atento para a voz, a mensagem que acompanha isso. Ela tem que ser conforme essa estação. Por isso que uma banda disse que um pentecostal não pode produzir a mensagem se ele não veio para realmente refletir a mensagem e essa fé. Então, cada semente de Deus que esteve na terra, ele teve que aguardar até que viesse a luz predestinada da palavra para aquele tempo, para trazer à tona, para trazer à vida aquelas sementes que estavam predestinadas. Deixa eu ler uma mensagem para você entender melhor isso. Mensagem ao nascer do sol. A primeira vez que o sol se levantou em Gênesis, ele estava trazendo uma mensagem de que haverá vida sobre a terra, vida mortal. Mas desta vez, quando o sol se levantou, houve um duplo nascer do sol, outro nascer do sol. Não era somente o nascer do sol, era um filho que havia subido para trazer a vida eterna para toda a semente prometida de Deus, que através da presciência ele viu colocada sobre a terra. Não mais poderia a vida botânica viver lá atrás, no princípio, sem o sol para trazer a vida. Não mais do que hoje, quando os filhos de Deus estão sobre a terra, é preciso a luz do Filho para trazê-los à vida eterna, os seus escolhidos, que ele conheceu antes da fundação do mundo. Que ele nos havia escolhido em si mesmo antes da fundação do mundo. E na manhã da Páscoa, então, nesta terra, em algum lugar, colocou nossos corpos naquela hora, pois somos o pó da terra, e no céu havia um livro de memória, e os seus atributos estavam nele, sabendo que porque este Filho de Deus ressuscitou, ele também ressuscitaria para a vida cada filho que foi pré-ordenado para esse grande momento. Ele sabia que seria, e que mais glorioso foi o levantar do filho do que foi no princípio, no momento em que primeiro amanheceu. Só para você entender por que eu estou lendo tudo isso. Porque Paulo disse que cada um vai produzir frutos, não é isto? Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o qual assim mesmo se entregou em resgate por todos. Quando diz todos, quem são esses todos? Aqueles que ele elegeu, aqueles que ele predestinou. De todos que Deus elegeu e conheceu de antemão como atributos seus, ele veio para trazer a eles a salvação. E aqui Paulo disse, é um testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Ou seja, em cada era da igreja,
Em cada tempo oportuno, houve aqueles que Deus escolheu para aquele tempo, os que deveriam nascer e confessar a Cristo e serem salvos. Há um tempo oportuno para cada era em que a semente eleita se manifestaria. E uma Umbanda disse, assim como a luz precisa irradiar sobre a semente para frutificar, em cada tempo oportuno Deus enviou uma luz específica, uma porção específica da palavra para poder trazer à tona, trazer à vida aquilo que estava germinado, aquilo que estava latente naqueles filhos que nasceram naqueles seus respectivos tempos oportunos para frutificar para ele. Amém? Está entendido isto? Então, da mesma maneira, em cada era da igreja, Deus enviou, então, uma porção da sua palavra para trazer à vida cada filho de Deus que esteve na terra naquele dia ou naquela era correspondente. Então, houve um tempo da lei, cuja palavra dava luz àqueles que crescem nela, mas agora nós estamos numa outra estação. Agora nós estamos numa outra era, na era da graça, para dar vida a todos aqueles que nasceram para isto e para receber a graça e confessar a graça. Quero ler outra mensagem aqui. Acenda a luz. Nós sabemos que no princípio deve ter havido nevoeiro e era deprimente e escuro. O mundo estava girando. E quando Deus sabia que ele tinha necessidade de luz. Agora a sua semente já estava na terra, porque ele havia plantado ali. Agora ele precisava de luz para trazer aquela semente à vida, para fazer aquela semente viver, porque a semente já estava lá, exatamente como é em cada era. Deus previu para nós o que aconteceria em cada era. A única coisa que ele necessita é da manifestação da luz de Deus sobre a Escritura para torná-la viva para cada era. A luz fará isto contanto que possa atingir a palavra. Ou seja, a luz de Deus, ela somente vai vindicar a palavra. Uma palavra de um homem, de um ministro, não vai ser vindicada pela luz. A luz somente vai fazer vindicar a Escritura, a Bíblia. Amém? Porque não há vida na palavra de um homem. Mas a palavra que for pregada, que for de Deus, esta luz que foi permitida, ela vai fazer com que essa palavra seja frutífera e que realmente venha fazer com que o reino de Deus naquela era seja testemunhado. A Umbanda continua. Se a palavra é germinada, a luz a fará viver se for uma promessa para aquele dia. Você pode plantar trigo num certo tempo, ou grãos em outro tempo. Alguns vêm mais devagar do que outros, porque eles dependem da estação. A palavra de Deus vem em estações, em tempos distintos, uma porção diferente para cada tempo. A lei e a graça, e assim por diante, como nós temos visto através das eras. E em cada tempo, ela brilha pela manifestação da luz, espalhando a vida que está na semente. Está dando para entender isso, queridos? A semente que é plantada na terra, que são a igreja, eles vão receber no seu tempo oportuno a mensagem específica para aquele tempo. E eles vão frutificar aquilo que deve ser para aquela estação. Ok. Então observe que o Umbanda ele disse que existem sementes para determinadas épocas do ano e para que a vida dessas sementes possa então aparecer, vir à tona, é necessário um tempo certo para manifestar aquela vida da semente que está nela. Então, se alguém nasceu com a vida predestinada de Deus, ela vai vir à luz. Não importa o obstáculo que estiver na frente, ou quanto as trevas possam tentar sufocar essa semente. Se há uma semente vida em algum lugar, ela vai se manifestar, seja onde for que ela estiver. Amém? Com todo tipo de oposição que possa vir, para que aquela luz chegue àquela semente que foi predestinada. Ela vai frutificar de qualquer maneira, porque ela foi eleita para isto, foi designada para isto, e aquela luz chegará a ela de alguma maneira. Amém. Uma mensagem sem tradução agora aqui do Umbanda, Sede por Vida, de 59. Alguma vez você deitou em uma calçada? Alguns de vocês, homens, sem dúvida, fizeram isso. E simplesmente removeu toda a sujeira e deitou na calçada e derramou isso que era concreto. Mas depois, no horário de verão, quando você vai cortar grama, você sabe onde a grama é mais grossa? Sim, bem do lado daquela calçada. É 2 vezes mais espessa ali do que em qualquer outro lugar. Por quê? Lá debaixo do concreto, coberto por cima por algumas sementes.
Mas tão certo quanto o sol começa a banhar a terra, e na estação certa aquela semente tem vida em si. E você não pode esconder a vida, né? Ela seguirá o seu caminho direto sobre aqueles grãos de concreto até que ele saia. Então ela pode levantar sua pequena cabeça e louvar a Deus. Você simplesmente não pode esconder a vida. É por essa razão que, se você tem vida eterna, eles podem enterrar você no mar ou cremar o seu corpo, mas você viverá de novo quando Jesus vier. Amém. Não há maneira alguma de manter você embaixo. Você não pode esconder a vida real. Não pode. E uma Umbanda disse que nesse tempo em que nós estamos vivendo, para que essa semente amadurecesse, ele derramaria sobre essa semente a luz do sol, mas também chuva. Porque você sabe que nos plantios, nas colheitas, tem que haver uma chuva para regar o solo, para que ele de fato frutifique. E uma Umbanda disse que as escrituras falam de chuvas que é derramada sobre a terra para frutificar a semente. A chuva temporã e a chuva serôdia. E o Umbanda explicou para nós que a chuva serôdia é a chuva da colheita, né? Primeiro vem uma chuva que é para poder regar a terra para que a semente venha a ser plantada. Mas antes da colheita tem que vir uma outra chuva, uma chuva serôdia, que é a chuva própria para a colheita. E uma Umbanda chama a atenção que no hebraico a palavra serôdia quer dizer ensino. E é justamente nessa época que estamos vivendo em que Deus tem dado para nós o seu ministério de ensino da palavra, para que funcione como uma chuva serôdia, para que essa semente, agora que já foi plantada, possa frutificar. E mais, ele chega a dizer uma mensagem, talvez esteja aqui, eu venha ler, ele disse que nesse tempo que estamos vivendo, as duas chuvas estão sendo regadas junto ao mesmo tempo. Há uma chuva da plantação da semente e ao mesmo tempo a chuva para que essa semente amadureça. Tudo isso está acontecendo agora. A chuva do ensinamento. Vamos ler isso? A palavra falada é semente original número 2. Alguém me pediu para repetir essa palavra hebraica novamente de Joel capítulo 2, onde fala da chuva temporã e serôdia. A palavra temporã é a palavra hebraica moré, que significa ensino. Em outras palavras, ela será uma chuva de ensino e uma chuva de colheita. Agora tivemos a chuva de ensino e estamos prontos agora para a chuva da colheita. A chuva temporã é quando você planta a semente, que inicia o crescimento das colheitas. Depois, pouco antes que ela amadurece, vem outra colheita. Isso é o que eles chamam de chuva da colheita. Sabemos quando ela é. As chuvas da primavera e depois as chuvas perto de junho faz a sua colheita. Agora, a chuva, nós descobrimos, foi o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo que tem sido derramado nos últimos dias, não apenas com dons, com sinais, para mostrar que ele é o mesmo Deus lá do Pentecostes. Esse Deus está derramando também uma chuva de ensinamento, para que essa semente que foi plantada realmente venha amadurecer e venha produzir os frutos dessa estação. Em outra mensagem, uma Umbanda diz, você tem visto que alguns aí não têm se manifestado? Ele fala aqui de Billy Graham, né? Você tem visto que os avivamentos não estão mais acontecendo? O que é isso? Você não ouve muitas mais acerca de Billy Graham, não é mesmo? E quanto a Oral Roberts? E o restante deles? Você sabe que o fogo do grande avivamento não está queimando. O que é isso? É a semente sinal do tempo do fim. As palavras têm sido semeadas. O que é isso? Denominação ceifará denominação. Porque a maioria se organizou a palavra e uma denominação está morta, ela só pode produzir outra coisa semelhante a ela, e isso é morte. Por isso que está morrendo. Aquilo faz elas se confederarem, mas a palavra de Deus foi semeada também, junto com tudo isso. E quando o Espírito de Deus começa a cair, a palavra de Deus viverá nas pessoas. E essa falsa noiva que cometeu adultério ali fora e trouxe para si credos e vendeu sua primogenitura, vai colher o quê? Uma confederação de igrejas, que há de ser amarrada e queimada como os espinhos e abrolhos. Mas onde a palavra de Deus foi semeada nos corações das pessoas, ela colherá uma noiva para Cristo. Tão certo como eu estou de pé aqui, sinais do tempo do fim. Então, qual é o problema, Igreja de Deus? Qual é o problema conosco? Qual é o problema com vocês batistas, presbiterianos, Assembleia de Deus, só Jesus, todo o restante de vocês? Qual é o problema conosco? Você não pode ver? Tenha cuidado com o tipo de semente que você está colocando no ventre do seu coração.
Veja se você que está predestinado esse dia para frutificar a mensagem desse dia, não está ecoando uma mensagem de uma escola passada, de uma era passada. Qual é o tipo de doutrina que você está cultivando no teu coração? O que você quer produzir para Deus nessa era? É o fruto para esta era? Ou você está teimando ainda em frutificar algo da era passada? Então, o Mamãe aqui está dizendo, existe uma falsa semente sendo fecundada numa falsa igreja que faz aceitar o quê? Dogmas e credos no lugar da palavra. Não aceite credos, aceite a palavra. Eles têm falado tanto sobre chuva tardia, não descartando vocês, irmãos, da chuva tardia. Tinha um grupo lá que se chamava assim. Mas isso não é a chuva tardia. Se a chuva tardia estivesse aqui, o poder de Deus teria atingido essa coisa e ela teria varrido o mundo. Então, qual que é o problema? A chuva tardia está a ponto de chegar. Está falando aqui da colheita. Porque a semente desse dia está sendo semeada, está amadurecendo, está frutificando, e quando vier o tempo da colheita, que é a chuva que vai preparar o povo para o arrebatamento, quando vier a fé de arrebatamento que vai ser despertado nessa noiva, então esse grão que está aqui, de trigo, que tem sido semeado e que agora amadureceu, vai ser colhido. Então ele está dizendo aqui que haverá um tempo em que a chuva tardia será derramada, que tem a ver com o arrebatamento da igreja. Porque essa chuva temporã e essa chuva de colheita é a mesma coisa. E ela acontece ao mesmo tempo. Ou seja, ao mesmo tempo que o povo está sendo aqui preparado, amadurecendo para frutificar com a palavra esse dia, este mesmo povo tem que estar pronto para qualquer momento o arrebatamento acontecer. Porque a chuva da colheita é a mesma chuva serôdia. Ele continua, a igreja está manufaturando para si mesma alguma coisa, exatamente como Eva tentou fazer. Então, ele fala, olha, você se diz chuva tardia, ou chuva de colheita, mas vocês não estão produzindo a mensagem da colheita. Vocês estão personificando algo. Vocês estão imitando alguma coisa. Então, aqueles que foram eleitos, predestinados para ecoar esta mensagem, eles não vão precisar manufaturar essa semente ou essa chuva de colheita. Eles realmente vão ser amadurecidos e eles estarão realmente prontos para a colheita. Vão ser levados para o arrebatamento. Agora, aqueles que se organizaram, aqueles que ficaram apenas com uma mensagem, com um clarão de uma era passada, eles não estão frutificando, estão numa era passada. Eles não estão ecoando a palavra do seu dia. Eles não irão passar por uma chuva de colheita. Eles não vão receber a mensagem de ensino, ainda que eles se digam crentes. Temos feito a mesma coisa, tentando fazer algo em nós mesmos. Não ponha a mão nisso, deixe Deus fazer. É Deus quem vai amadurecer o grão desse dia. Tome sua palavra e creia nela. Aceite a palavra, não um credo, não um dogma. Segura em seu coração, e quando a chuva começar a cair, a vida vai tomar conta e a palavra se manifestará. Você vai ecoar os frutos dessa estação. Você vai mostrar que você era um filho dessa era, dessa estação, para amadurecer. Então veja que o Mamãe diz que há um tempo de amadurecimento. E nós temos ministrado em alguns cultos aí, lido alguns sermões, onde o profeta diz que a igreja tem protelado, tem retardado o seu amadurecimento, o seu crescimento. Então, a chuva da colheita é a mesma chuva de ensino, a chuva serôdia, que vai fazer com que a igreja amadureça. Agora, alguém pode até fingir maturidade, porém, isso não pode prevalecer por muito tempo, porque esse amadurecimento que é produzido nesse tempo não pode ser personificado. Você não pode copiar ou imitar isso. Ou você realmente amadureceu, ou não amadureceu. Não depende do esforço humano. O profeta aqui disse, deixe Deus fazer. Não é uma coisa para você fazer. Então, no tempo da ressurreição, que é quando vai ocorrer a chuva da colheita, cada semente, então, que foi predestinada para isto, que ela foi eleita para testemunhar da vida eterna, ela então vai aparecer no seu devido tempo e vai frutificar com isto, com esse testemunho. Então a temporada é só para um tempo específico.
E durante esse tempo específico, todos os filhos e filhas de Deus predestinados, eles vão surgir na ressurreição. Mas há uma outra estação que nós devemos buscar, que é a estação, então, da colheita, que é onde os filhos de Deus, filhos e filhas de Deus, devem se manifestar como filhas e filhas de Deus amadurecidos, que devem ser conforme a imagem do Filho primogênito. Suas vidas, seus testemunhos, seu caráter, sua índole, sua personalidade vai refletir o que o Cristo, o Filho de Deus, foi. E é isso que nós temos visto, que essa chuva de ensino está semeando nesse tempo do fim. Estamos tendo, como disse Mombrana, uma revelação dos mistérios de Deus como nunca antes. Ele disse que para esse tempo do fim seria revelado o mistério da divindade. E quando ele disse isso num culto que está registrado, havia ali trinitários presentes, havia unicistas ouvindo ele, e com certeza eles questionaram, como assim? Agora no tempo do fim a divindade seria compreendida. Mas há anos, há séculos nós cremos na divindade, pregamos trindade, mas não era disso que o Mamãe estava falando. Isso é um ensino, o ensino trinitário da trindade, de três pessoas de Deus, isso não é bíblico. E o ensino unicista de um Deus que apenas se manifesta como três ofícios e que nega a existência de um filho no qual Deus se manifesta, também não é bíblico. Então os trinitários, os unicistas que ouviram ele, como é que é? Agora que vai ser revelada a divindade, mas todos esses anos nós trinitários, nós unicistas, estamos pregando a divindade, nós cremos na divindade. Não, eles pregaram e creram naquilo que eles conceberam. Ao invés de deixar que Deus, que semeou que era semente no princípio, deixasse ela se desenvolver normalmente, sem acrescentar nada, sem bridar nada a isto. Mas foi o que aconteceu. A mensagem se perdeu, mas Deus envia um profeta. Ele restaura tudo isto. E agora diz, nesse tempo do fim, foi previsto que isso seria restaurado. Você terá a compreensão correta da divindade. Então, essas coisas que iriam ajudar a igreja a amadurecer. Isso seria a chuva de ensinamento. Isso seria realmente aquilo que ia levar a igreja ao seu amadurecimento. Então, para quantos destes a mensagem deve ser pregada? Para quantos? A todos quantos o Senhor tem chamado, em seu tempo oportuno. Amém? Aqueles que foram separados por Deus para ouvir esta mensagem no tempo do fim, esses são aqueles que vão ouvir e vão ecoar e vão refletir e vão produzir esta mensagem de volta com as suas bocas, com os seus lábios, mas também com as suas vidas. Foi o que Paulo disse lá em Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a eles chamou, e aos que chamou, a esses justificou, e aos que justificou, a esses glorificou. Não é isso? Então, quando que isso acontece? É no momento da colheita. Essa última fase aqui da glorificação, que é quando ele vai recolher este povo que ele elegeu e predestinou e conheceu no antemão, é agora, nesse tempo da colheita, que isso vai acontecer. Quando a última chuva, a chuva serôdia, a chuva de ensinamento for derramada, é que os filhos vão receber a sua maturidade e eles, como filhos disciplinados, como filhos treinados, vão realmente ecoar e refletir a mensagem desse tempo do fim. Então isso deve acontecer antes daquilo que Paulo chamou de adoção. Antes que ocorra a adoção, que Paulo disse que é a redenção do corpo, nós já estamos redimidos, mas o corpo é a última coisa que falta ser redimida. O último culto que tivemos aqui tratamos sobre isso. Mas antes do corpo ser adotado, você vai dar testemunho de que você é um filho da adoção, tendo em você o espírito de adoção. E esse espírito de adoção vai fazer você ecoar uma mensagem de uma era passada? Não. Você vai mostrar que você tem o espírito de adoção ecoando e refletindo de volta a mesma mensagem que foi destinada para esse tempo do fim. Então, Paulo diz lá em Romanos 8,15, porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual nós clamamos Abba, Pai. Então, esse espírito de adoção não é a própria adoção em si, mas é o Espírito Santo de Deus. Porque essa chuva que é derramada é o próprio Espírito Santo, em forma de doutrina. Porque a palavra diz que a doutrina é chuva, não é isto? É como chuva, e é o Espírito Santo se derramando sobre o povo com uma porção da sua própria palavra.
Então é isso que vai fazer com que nós, filhos, nesse tempo, frutificar. É esse espírito da adoção que vai fazer com que nós, com essa mensagem, possamos produzir em nós o novo nascimento. Então veja, nas outras eras passadas não havia novos nascimentos? Claro que havia. Eles receberam aquela parte da porção da mensagem para aquele dia, e aqueles que confessaram e receberam o seu novo nascimento para aquele dia. Mas nesse dia de hoje, o novo nascimento depende do tipo de mensagem que você recebe neste tempo. Há uma mensagem nesse tempo que vai produzir em você o novo nascimento. Você, nesta era, não vai produzir um novo nascimento com uma mensagem de uma era passada. Amém? Essa luz que está sendo irradiada agora vai fazer você refletir a mensagem deste dia e vai fazer você testemunhar o fruto desse dia. Então, não foi à toa que Umbanda pregou 20 sermões com o título A Ele Ouvir, onde ele trata sobre a adoção. Onde ele diz que não basta apenas você dizer que é um filho de Deus porque você confessou a Deus. Você tem que ser o tipo certo de filho. E o tipo certo de filho é aquele que é experimentado, é aquele que é disciplinado, é aquele que é orientado, é aquele que é corrigido. Né? Porque na adoção aqui, você sabe, eu não vou precisar contar, a mamãe explicava isso, né? Quando o filho era adotado, ele era testado antes, né? E quando ele passava em todos os testes, ele estava apto, então, para realmente representar o seu pai, e o nome do seu pai, e assumir os negócios do seu pai. Então, ele era um filho, e pode ser que o pai tivesse outros filhos, mas aquele filho foi experimentado, talvez os outros não passaram no teste. Então, aquele foi realmente o tipo certo de filho. É este tipo que uma banda usava para dizer, os filhos eleitos desse tempo do fim são aqueles tipos certos de filho que vão ecoar o tipo de mensagem para esse tempo. E vão fazer isso através das suas vidas, através do seu caráter, através da sua índole, como disse, da sua personalidade. Suas vidas realmente vão ser transformadas e vão ecoar a mensagem desse dia. Então esse foi o padrão que o Umbanda adotou. Lá em Romanos 8, 23. E não é só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, quer dizer, o batismo com o Espírito Santo, também gememos em nós mesmos esperando a adoção, a saber, agora vai explicar o que significa realmente adoção, a redenção do nosso corpo. Então, quando você experimenta o novo nascimento, e você testemunha disso, recebendo o Espírito da adoção, que vai te dar a mensagem certa desse dia, para você frutificar o fruto dessa estação, então quando você passa por tudo isso, então você está mostrando que você está apto e pronto para aquela chuva ser derramada, ou seja, quando a redenção vier, quando a colheita acontecer, você demonstrou ser o tipo certo de filho. Sim, é arrebatamento. Então, para nós sermos o tipo certo de filho amadurecido e aprovado para adoção, nós precisamos seguir o modelo do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Então, assim, o mesmo poder que repousa sobre o Filho vai repousar também sobre toda a sua igreja. Amém? Quero ler aqui uma mensagem dessa série dele, A Ele Ouvir, que não foi traduzida ainda, 13 de março de 60. Jesus tinha provado para Deus que ele tinha sido o tipo certo de filho, e Deus o levou para cima da montanha e trouxe testemunhas, celestiais e terrenas. Ele o vestiu de imortalidade, e quando olharam para cima, eles disseram, suas vestes brilhavam como o sol, algo sobrenatural havia acontecido. Suas vestes brilharam como o sol à luz do meio-dia, tão branco quanto podiam ser. Deus colocou nele o manto da imortalidade, mostrando que ele o havia recebido. E é exatamente isso que Deus fará com os seus filhos aqui na terra algum dia. Ele chamará você para um lado. A igreja, se você simplesmente obedecê-lo e ficar com a palavra e crer. Receber a palavra do dia, crer na palavra do dia e crer na palavra do dia. E ele vai posicionar a igreja antes da vinda de Jesus Cristo, e todos os poderes que Cristo tinha em si estarão na igreja. Umbanda ele falava isso, que antes da igreja ser arrebatada, essa igreja que aqui estiver nesse dia, pouco antes do arrebatamento, ela vai dar testemunho de sinais e prodígios. Deus vai operar sinais e prodígios por meio dessa noiva. Amém? Alguém me consegue um copo d'água, por favor? Então, tudo aquilo que Deus era, que estava em Cristo, agora também seria refletido na igreja, na noiva. Umbanda continua. O Filho, querendo que a obra seja feita, enviará isso para a igreja.
Naqueles dias sabereis que eu estou no Pai, o Pai em mim, eu em vós e vós em mim. Naquele dia, porque o mesmo poder de Deus que estava em Jeová Deus repousou em Jesus Cristo. O mesmo poder que repousava em Jesus Cristo repousa nos filhos posicionados no corpo de Cristo. Então, isso tem que acontecer antes do final do período da colheita. Antes que o arrebatamento aconteça, esses tipos certos de filho, eles vão manifestar esse poder aqui do Cristo. Aquilo que estava em Cristo, que foi derramado pelo seu Pai, será derramado para esses filhos aqui do tempo do fim. Então, a menos que no crente esteja habitando em si mesmo aquele mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, ele não será um participante dessa temporada da colheita do tempo do fim. Ele tem que ser um tipo certo de filho. Então, muitas pessoas querem colocar esse mover de Deus na igreja para que ela faça obras de Cristo somente quando vier o milênio. Alguns dizem que essa operação de sinais é só quando a igreja estiver arrebatada. Mombano ensinava assim, e Moliveira disse que também não é assim. A igreja viva, que antes de passar para o arrebatamento, ela vai experimentar esse poder, vai dar testemunho desse poder. Então, Mombano disse que você não vai precisar desse poder lá no milênio. Você precisa desse poder agora. Amém. Então, nós não vamos nos tornar filhos de Deus só lá no milênio. Não, agora você vai se tornar. E agora você vai manifestar essa manifestação dos filhos de Deus. Vamos para um sermão sem tradução, explicando a cura de Jairo. O diabo está apenas tentando assustar você com alguma coisa. Ele está tentando colocar alguma coisa em outro lugar. Digamos, algum desses dias você vai ser isto. Você é agora. Agora somos filhos de Deus. Agora estamos sentados em lugares celestiais. Agora temos todos os poderes nos céus e na terra. Vê? Agora é que nós temos isso. Não no milênio. Nós não precisaremos disso então. Temos agora. Agora somos filhos de Deus. Agora não parece que o que havemos de ser, mas sabemos que seremos como Ele. O que você é aqui é um reflexo do que você é em outro lugar. Aqueles que Ele chamou, Ele justifica. É isso mesmo? Aquele que Ele justificou, glorificou. Então, já na presença do Pai, temos um corpo glorificado. Deus já nos vê assim. Ufa, diz o irmão Branham. Isso não foi profundo? Tudo bem. Vamos descobrir se está certo ou não. Se este tabernáculo terrestre for dissolvido, nós já temos um esperando. É isso mesmo? Isso mesmo. Então, agora, e o que nós somos lá é um reflexo. Aqui, o que nós somos aqui é um reflexo do que somos em outro lugar. Então, se as suas obras são más, você sabe de onde vem. Você sabe onde o seu outro corpo está esperando. Então, veja que, a menos que haja a vida do Espírito de Cristo em alguém, ele não vai poder ser adotado pelo processo do novo nascimento. Se não tiver o Espírito Santo dentro de si, então ele não terá nada, a não ser o seu próprio parecer intelectual, racional, porque tudo que ele vai tentar compreender será dentro de uma concepção mental da palavra. E a mente natural não pode compreender as coisas espirituais, não foi isso que Paulo disse? A menos que o Espírito de Cristo esteja nele para compreender. Deixa eu ler uma mensagem lembrando, expectativas, não temos traduzido, eu acho, 54. Agora, se ele não tem o Espírito Santo lá dentro, ele não tem nada. Ele não pode ser o tipo de filho, não vai frutificar para a semente, para a palavra desse dia, mas apenas a sua mente para descansar nisso. Então ele simplesmente não pode compreender as coisas de Deus, ele não as conhece. A mente natural não pode entender as coisas de Deus, elas são loucas para ele. Você tem que ter o Espírito de Cristo para entender as coisas de Cristo. Essas são as palavras de Paulo, não foi isso? Isso que Mombana disse, foi Paulo que disse. Vamos ler a Escritura onde ele fala isso? 1 Coríntios 2. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Você sabe que os pais da antiga igreja romana começaram a tentar explicar as coisas de Deus com filosofia grega. Estudavam Platão, Plotino,
e tentavam mesclar as filosofias grega e romana para poder, junto com a Bíblia, explicar Paulo, explicar João. Os primeiros pais da igreja, faça estudo, você vai ver, é assim que eles tentaram explicar a Bíblia. E assim eles criaram os seus próprios dogmas, sua própria tradição apostólica, e assim foram mais e mais e mais se afastando da semente original. Então aqui Paulo disse, aquele que tem o Espírito de Cristo vai usar as palavras do próprio Espírito de Cristo para entender os seus mistérios. Você não vai precisar usar sabedoria humana, palavras persuasivas da filosofia. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, a igreja natural não pode compreender as coisas de Deus, a menos que a igreja espiritual, essa é que pode compreender. Depois a Umbanda continua, voltando para o sermão que estamos lendo. Agora, o pentecostal, o evangelho completo, a única coisa que eu acho que é um dos maiores obstáculos entre nós é que vocês estão tentando colocar as grandes coisas de Deus ainda por vir, quando você está bem no meio delas agora. Você diz, espera até que algo, bem, isso poderia ser no milênio, onde não precisaremos de curas e coisas. Essa é a próxima era a vir. Agora estamos na era do Espírito Santo. Agora vocês são filhos de Deus. Agora estamos assentados nos lugares celestiais. Não estamos agora, nesta tarde, bem aqui agora, filhos e filhas de Deus sentados juntos em lugares celestiais em Cristo Jesus. Aí estamos nós. Vê? Tudo é possível, então. Então, é agora que a igreja deve procurar fazer as obras de Cristo. E ser o seu reflexo na terra. Não só depois, lá no milênio eu vou frutificar, eu vou provar que eu sou um filho, um tipo certo de filho. É agora aqui. É agora que você tem que provar que você pertence à adoção. É agora que você tem que provar que você está produzindo frutos para a colheita, quando a colheita vier, quando o arrebatamento acontecer. Então, o Mano vai explicar mais outro sermão, água da rocha. Quando eles entraram naquela terra, então o maná deixou de cair. Um tipo muito bonito, com o Espírito Santo caindo hoje, que é o maná do céu. Ou seja, depois que Israel se apossou da terra, eles não precisaram mais comer o maná que caía do céu. Quando eles entraram na terra prometida, parou o maná, não precisava mais. Amém? Então assim, o Mano pega isso aqui e usa como tipo. Então assim, depois que fomos ressuscitados, nós não vamos mais precisar de chuva de ensinamento, chuva do Espírito Santo, ou dons. Lá no milênio, você não vai mais precisar disso. Você não vai precisar, assim como Israel, a terra prometida, não precisa mais comer maná. Você, quando estiver lá no milênio, você não vai precisar mais clamar pelo Espírito Santo ou por algum dom. Por que isso? Ele vai explicar aqui. No dia em que entrarmos no milênio, Cristo, o filho de Davi, se assentará no trono de Davi. Amém? Não se precisar de nenhum Espírito Santo, porque Cristo estará aqui mesmo, em uma forma corporal, como o Rei Jesus. Amém. Então, algumas pessoas, elas realmente pensam, por exemplo, que o Umbanda, alguns dizem isso, nem deveria mencionar aqui, mas alguns dizem que o Umbanda vai sentar no trono e vai reinar no reinado milenial. Eles estão fazendo uma coisa que é contrária à palavra. Outros também dizem que só existe uma voz de Deus para essa geração. Isso está correto, mas eles dizem que o William Branham é a voz. Também isso não está correto, porque a voz, que é a palavra hoje, está sendo ecoada na igreja. A igreja que recebeu a mensagem, ela, diz uma banda, tem assim, diz o Senhor. Você vai ser uma voz dele agora nessa terra. Amém. Deus usou o seu profeta para comunicar a nós essa voz, esta palavra, esta mensagem. Agora, a noiva está aqui para dar testemunho e ecoar essa mesma voz. Você, a igreja como o corpo, vai testemunhar disso. Então, uma palavra aqui do Umbanda. A palavra falada da semente original. Observe que harmonia. Jesus nunca fez nada até ter visto o Pai ou que o Pai lhe mostrasse primeiro. A harmonia entre Deus e Cristo. O Filho não fazia nada sem primeiro saber o que o Pai queria que ele fizesse. E temos dito que o tipo certo de filho vai ter esse caráter. Você não vai fazer nada até ter certeza de que o que você quer fazer é realmente o que Deus quer que você faça. Você vai ter esta postura mesmo do filho. Você vai esperar em Deus e você vai ser guiado por Ele. E você vai ser dirigido por Ele.
O tipo certo de filho é isso. Ele não vai se precipitar, não vai se adiantar, vai esperar em Deus cada posição, cada medida, cada escolha que você faz. Essa harmonia que Mombana aqui diz que Deus e Cristo tinha, a mesma harmonia que nós, como a igreja, como a noiva de Cristo, temos que ter com Deus. E isso não pode ser uma teoria, isso tem que ser um fato. Amém. Se aqueles dessa geração têm o espírito de adoção, eles vão fazer a mesma coisa que o Filho de Deus que foi adotado fez. Amém. E ele foi o tipo certo de filho, disse Mombana. Então aqui ele diz, João 5,19, assim será com a noiva, e ele mostra a ela a sua palavra da vida. Ele mostra a ela e ela recebe. Ela nunca duvida, nada pode prejudicá-la, nem mesmo a morte, pois se a semente é plantada, a água a levará novamente. Aqui está o segredo. A palavra está na noiva, e a mente de Cristo, né, está na noiva. Então se a palavra está na noiva, você vai ser o quê? Uma voz da palavra. Você vai ecoar essa palavra. Para saber o que ele quer que seja feito com a palavra. Então você vai ser a voz dessa palavra e você vai ter a mente de Cristo para saber o que fazer com essa palavra. E ela faz isso em seu nome. Ela tem o assim, diz o Senhor. A igreja amadurecida tem o assim, diz o Senhor. Então isso é germinado. De modo que o Espírito Santo rega isso até que seja cultivado e sirva o seu propósito. Eles fazem apenas a sua vontade. Amém. Eu creio nisso, disse Mombana. Ninguém pode persuadi-los diferente. Eles têm o assim, diz o Senhor. Ou eles ficam em silêncio. Né? Então a noiva somente vai dizer aquilo que Deus quer que ela diga. Vai confessar apenas aquilo que Deus quer que ela confesse. Então, eles farão as obras de Deus, pois ela é Ele mesmo neles. Tudo o que foi derramado em Cristo, foi derramado na igreja. Não é isso? Amém. Continuando a sua palavra para cumprir como Ele a cumpriu completamente nos seus dias. Todas as coisas, quando Ele esteve aqui, Ele não completou todas quando Ele esteve aqui, pois ainda não era o tempo. Então, meus irmãos, nós estamos sendo aqui cultivados, nós estamos sendo instruídos por um espírito de adoção, como disse Paulo, trazendo para nós a chuva de ensinamento, para nos levar ao amadurecimento, e essa chuva, esse espírito é o Espírito Santo, ou seja, realmente o Espírito Santo é o nosso mestre. Amém. Essa é a unção que nos instrua acerca de todas as coisas. É essa unção que nos ensina, que nos capacita, nesse tempo apropriado, frutificar a palavra apropriada para esse tempo. Amém. O profeta diz, tenha muito cuidado com o tipo de semente que você está colocando no teu coração para cultivar e confessar e falar. Se é uma semente da outra era, você nunca vai frutificar para ele. Você nunca vai ser o tipo certo de filho. Há uma semente predestinada para cada tempo, para cada era. Amém? Eu ensino aqui bem longo, bem extenso, mas tem muita coisa que estou pulando, não vou ler, não vou comentar. Só quero aqui, antes de terminar, ler só alguns comentários do Mombana. Porque ele disse aqui lá na mensagem Israel no Egito, de 53. Bem, eles dizem, eu não preciso que ninguém me ensine. Oh, glória a Deus, eu tenho o Espírito Santo. Bem, então o Espírito Santo estava errado quando ele disse que ele estabelece alguns na igreja mestres. Para que mestres? Se é só o Espírito Santo que ensina. Para que mestres, se só as fitas bastam, como alguns agora estão dizendo? Não, se eu escuto as fitas, assim me basta. Mas o Espírito Santo diz que enviaria, não é isso? Mestres, amém, apóstolos, profetas, evangelistas. Deus os coloca na igreja como mestres. Está encerrado. Por que ele colocaria mestres aí, se o Espírito Santo fará todo o ensinamento? Na verdade ele faz, mas ele usa um ministério para isto. Você não pode ultrapassar isto. Correto, vê. O que as pessoas precisam é de que os seus cérebros sejam batizados, além da água. Correto. Perdoe-me essa expressão cortante aqui, o teu cérebro tem que ser batizado. Talvez alguém não gostou, né? Por isso que ele está dizendo. Ele captou no Espírito. Mas eu gosto que penetre profundamente. Queremos o avivamento. Irmão, você tem que agitar a coisa. Antes que você possa fazer isso, você tem que dar pontapés em Satanás. Não argumente com ele. Tome sua posição e fique aí. Eu batalhei com ele ao redor do mundo. E todo cristão que alguma vez se posicionou com Deus tem que batalhar com ele. Né? Como eu estava comentando, acho que foi com o irmão Sérgio, né? Por que o mancebo rico não aceitou o conselho de Jesus?
O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna, Senhor Jesus, o Rabi? Jesus já estava testando ele. Guarde os mandamentos, pratique a lei. Guarda, porque era a porção para aquele tempo. Mas será que Jesus não sabia que ele estava fazendo isso? Sabia. E logo ele recebeu a resposta: é isso para receber a vida eterna? Eu tenho feito isso, Rabi. Eu tenho guardado os mandamentos, tenho honrado os meus pais, eu tenho... O que mais aí? Eu tenho amado um próximo como a mim mesmo, tenho colocado Deus em primeiro lugar, não tenho roubado, não tenho matado, não tenho adulterado, não tenho cobiçado, não tenho feito nada dessas coisas, não tenho furtado. Então Jesus diz: bom, então se você quer ser perfeito, vende tudo o que você tem. E depois o que ele diz? Depois o quê? Me segue. Aí a palavra diz que o mancebo desistiu porque ele tinha muitas propriedades. Mas a questão não foi apenas essa. Porque veja, como também disse para o irmão Sérgio, alguém pode vender todos os seus bens. E porque há religiões que ensinam isto. É o que se chama de ascetismo. Os budistas praticam muito isso, nas filosofias orientais. Vende tudo. Vive na mais miséria, na penúria, na mendicância. Porque eles dizem que isso é uma virtude. Mas você pode satisfazer todos os bens. Mas de nada adianta você fazer tudo isso se não seguir a Cristo. E era esse o problema, esse foi o maior desafio. E essa foi a principal razão também do porquê aquele mancebo não poderia. Porque se ele quisesse seguir a Cristo, ele teria que pagar o preço por isso. Ele teria que sofrer o opróbrio por ser um seguidor de Cristo. Ele teria que estar disposto a sofrer todo tipo de ignomínia e perseguição por causa de seguir, de ser um discípulo de Cristo. Então não basta apenas você testemunhar, ou confessar, ou falar. Você tem que aceitar o opróbrio que vem disso. Há um preço que se paga por você fazer essas coisas. Então, antes que você possa fazer isso, você tem que dar pontapé em Satanás. Não argumente com ele. Tome a sua posição e fica aí. Eu batalhei. E o cristão que alguma vez se posicionou com Deus terá que batalhar com ele. Se você quer seguir a Cristo, prepare-se. Você vai ter que batalhar contra Satanás diariamente. Às vezes dentro da tua própria casa, no local de trabalho, onde você for. E é triste, até mesmo dentro da igreja, com os falsos irmãos. A batalha contra Satanás é constante. Mas se você sabe pelo que está posicionado, e você sabe que é verdade, é assim diz o Senhor, e você pode ficar aí. Ou seja, Deus vai te fundamentar. Deus vai te fortalecer. Então, queridos, embora o Espírito Santo seja o mestre da igreja, ele vai usar então o ministério quíntuplo, para instruir o povo de Deus, para levá-lo àquela maturidade que a igreja necessita, até chegar àquela chuva serôdia, a chuva de colheita. Então a noiva está agora recebendo o entendimento que vem deste ministério quíntuplo. E eles trazem a verdadeira compreensão da Escritura para as nossas mentes, para a nossa compreensão. E eles passam para a igreja a informação correta, dando para o povo de Deus um entendimento correto, renovado. E depois, esse novo entendimento, o que ele vai fazer? Ele vai criar um novo desejo no eleito de buscar e de amar a Deus, por causa da palavra. E finalmente Deus ele vai enviar a sua palavra ao seu coração pelo Espírito, que é o mestre, e ele vai ungir aquela compreensão daquela palavra em seu coração para que tudo então passe de uma fé intelectual para realmente uma fé revelada e divina. Amém. Nós temos dito ultimamente, a palavra diz que vai haver uma apostasia, não é isso? Uma apostasia da fé. Mas de qual fé? A fé intelectual, aquela fé que todos conseguem receber, porque é uma porção de fé que todos facilmente recebem. Todos têm facilidade de receber Cristo como Salvador, mas há um tipo de fé que você não pode apostatar, que é aquela fé revelada. Quando você recebe uma revelação, você nunca jamais vai poder apostatar disso, porque isso é parte de você. Quando a Escritura diz que alguns apostatam da fé, está falando daquela fé intelectual, mental, porque não passou de uma informação. Não mudou a sua vida, não a transformou, não fez dar um testemunho do tipo certo de filho. E quem não recebeu o Espírito da adoção com essa fé revelada, eles podem facilmente apostatar de tudo mais que eles conquistaram, conseguiram, compreenderam. Aquele tipo de fé mental, disto você pode até apostatar. Mas quando você recebe uma fé revelada, meu irmão, o diabo pode vir com todas as batalhas, todos os seus ardis contra você, mas você nunca vai apostatar. Você nunca vai retroceder, você nunca vai recuar. Você vai ter a fé de Cristo na tua língua, nos teus lábios, na tua própria vida. Você nunca vai apostatar disso. Porque você tem muito mais do que apenas uma concepção mental de quem é Deus, seu Filho. Você tem uma experiência disso.
realmente o caráter de Cristo foi derramado em você. Então, Deus somente vai vindicar ou revelar aquela informação que estiver correta. Um outro ensino qualquer, Deus não vai vindicar. E não vai produzir fruto nenhum. Deus não pode ungir ou dar uma revelação baseada em uma falsa palavra. Amém. Porém, tampouco Deus pode ungir ou revelar uma palavra, ainda que ela seja genuína, se aquele que ouviu não for um eleito para ouvir. Ele pode até receber a palavra correta, mas ele tem que ser um eleito. Dentro da soberania de Deus, ele tem que receber de Deus a revelação. Porque Jesus disse que ele revela a sua palavra somente para aqueles a quem ele quer, não é isso? Mateus 11, 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, ninguém conhece o Pai, não ser o Filho, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Né? Então, isso é soberania. Então, voltando a essa questão ainda do ministério quíntuplo, o apóstolo Paulo lhe disse: Deus colocou na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para quê? Para o aperfeiçoamento da igreja, para o amadurecimento, para que elas frutifiquem. E é com a doutrina, é com a chuva de ensino que esse ministério vai fazer este povo amadurecer. Então, como alguém na igreja será aperfeiçoado ou amadurecido sem o dom que Deus estabeleceu na igreja? Como é que Deus vai aperfeiçoar a igreja? Com esse ministério aqui. Então, como que alguém vai dizer para você que é aperfeiçoado apenas ouvindo uma fita? Ou apenas lendo um livro ou a própria Bíblia? Você tem que ter um ministério ali para fazer você compreender o que está ali. Se alguém está dizendo que é aperfeiçoado e pulando essas ferramentas que Deus determinou para você, né? Se alguém diz que consegue fazer isso, então ele estará o quê? Acrescentando alguma coisa nova à palavra, porque a palavra não diz isso. A palavra diz que Deus vai te levar ao aperfeiçoamento através do ministério quíntuplo. Então, se alguém tentar tirar o ministério quíntuplo de Deus para fora e dizer que temos somente uma voz, só basta ali a fita ou o irmão Branham, que essa voz do irmão Branham somente, então ele tem tirado a palavra de Deus e terá o seu nome também tirado do livro da vida. Então o ministério quíntuplo não é apenas para levar você à maturidade, mas para ajudar você a crescer, né? Para que você não seja atraído por qualquer vento de doutrina. Amém. Então são ofícios que Deus estabeleceu na igreja e que nada tem a ver com a escolha ou vontade do homem. Mas é Deus quem os colocou ali na igreja. É Ele que aperfeiçoa a sua igreja por intermédio deles. Uma mensagem mandando o cego Bartimeu, sem tradução. É Deus que estabelece na igreja primeiro o quê? Os missionários, apóstolo e missionário, como eu disse, é a mesma coisa. O enviado é um apóstolo, profetas, mestres, evangelistas, pastores. Deus estabeleceu na igreja para o aperfeiçoamento da igreja. E são dons divinos que Deus predeterminou e estabeleceu para a igreja. Vê? Esses são para o aperfeiçoamento da igreja. Jesus fala através do seu pastor, fala através do seu mestre, fala por meio do seu vidente, do seu profeta, fala através do seu missionário para os países e assim por diante. Isso são seus dons que ele colocou na igreja. Então, Cristo, disse uma banda, fala com o seu povo através do seu ministério. Então, esses são os que Deus comissiona para cultivar ou regar com a palavra da estação, aquela semente que Deus colocou sobre a terra para frutificar no tempo oportuno. Amém. Então, para encerrar, meus queridos, há uma semente palavra, então, para cada estação, que deve manifestar antes que a ressurreição aconteça. Ele tem que dar um testemunho, cada um no seu tempo, daquela palavra também predestinada para seu tempo. E essa semente é uma palavra que Deus ordenou para cada época, onde ele envia como uma chuva ou doutrina. Para que isso? Para produzir o fruto daquele tempo. Então, quando essa semente manifesta o que ela é, esta manifestação da semente reivindica que essa semente era de fato para aquele tempo. Então, esta vida da semente é vivificada pela palavra daquele tempo, não de uma outra era. E isso é evidência de que aquela semente é de fato a semente de Deus. Então, essa vida não é vivificada com a palavra de uma era passada, mas somente com a palavra da sua própria estação. As demais sementes, elas não serão vivificadas, né, à vista da palavra de Deus ou da luz daquele tempo, porque não estão confessando a mesma luz.
Ao invés disso, eles vão fazer o que então? Eles vão rejeitar aquela luz. Eles vão rejeitar aquela palavra para aquele tempo. E muitas vezes não é a palavra em si que é rejeitada, mas é a verdadeira compreensão dela. Eles podem até aceitar ou concordar com a palavra. O que eles não querem aceitar é o que ela diz, as implicações dela, o que realmente ela significa. Umbanda disse isso, a maneira do verdadeiro profeta. A palavra de Deus é como uma semente. A palavra do Senhor é ungida e ela é a palavra do Senhor. Ela está obrigada a assumir o seu lugar no seu tempo. Em cada tempo a sua palavra vai cumprir com o seu propósito. Podemos vê-la depois de milhares de anos assumindo o seu lugar hoje. O que nós estamos vendo hoje sendo manifestado é uma coisa que já estava determinada há muito tempo. Mas Deus esperou o tempo apropriado para que ela se manifeste. E deve ser assim, porque é a palavra do Senhor. E ela não pode perecer. Então, Deus tem o seu próprio tempo para revelar essa medida da sua palavra em a sua época apropriada. Então, cada eleito conheceu a porção da palavra de Deus para o seu devido tempo e cada um foi salvo conforme a medida de fé recebida para aceitar aquela porção daquele dia. E frutificou segundo a luz que foi alcançada. Lutero não poderia ter conhecido a mensagem de Wesley e nem Wesley dos pentecostais. Mas agora, nessa era final, não há outra porção para ser confiada à igreja, pois essa medida final que agora chegou é a que vai conduzir a noiva para o seu amadurecimento. A mensagem do tempo de Wesley não poderia fazer isso, de Lutero não poderia fazer isso, de Columba, de Irineu, não. Mas é nessa era que isso vai acontecer. Eu acho que eu leio isso aqui e encerro. Tentando fazer um serviço para Deus. Deus revela a sua palavra no seu próprio tempo predestinado. Para cada era, Deus tinha uma porção específica. E também separou o povo específico para crer e receber aquilo. Agora, como poderia Martim Lutero ter sabido sobre a mensagem hoje? Poderia Martim Lutero frutificar a mensagem naquele dia? Também não poderia, porque estaria fora daquela estação. Como poderiam os presbiterianos, como poderia Martin ou a Igreja Católica conhecer a mensagem de Martim Lutero? Como poderia John Wesley ter conhecido a mensagem de Lutero? Como poderia Wesley ter conhecido a mensagem pentecostal? Ou como poderiam os pentecostais conhecer esta mensagem? Os pentecostais não podem crer nesta mensagem. Vê, ele revela isso em suas estações. Porque uma semente, e à medida que cresce e amadurece, ele se revela. Amém? Digam graças a Deus. Nós cremos nisso. Essa semente tem amadurecido nesse tempo, e é nesse tempo que ele tem se revelado. E ele vai se revelar no tempo do fim de Simão Brana a um povo específico, o tipo 7 de filhos, que receberam aquela chuva de ensinamento, chuva temporã da colheita, a chuva temporã que prepara a semente, e a chuva serôdia, que é a chuva de colheita. E essa é a época que estamos vivendo. Amém. A qualquer momento, ele vai vir buscar a sua noiva. E nós temos que nos identificar com esses filhos que vão se manifestar nesse tempo do fim. Nós temos que aqui, com as nossas vidas, testificar que estamos vivendo a vida que Deus quer que vivamos. E confessando o tipo de palavra que Ele quer que nós confessamos. Isso, queridos, é muito sério. Não deixemos uma outra semente entrar em nossos corações, para termos uma outra confissão que não seja a que Deus quer que tenhamos para esta era. Em nosso meio temos visto muitos irmãos testemunhando uma outra coisa, dando testemunho de uma outra luz. Eles estão buscando até com sinceridade a palavra, mas eles falham de seguir a forma correta, porque eles criam seus próprios substitutos, seus próprios sucedâneos. Não, eu posso ser perfeito, mas é de uma outra forma. Existe um caminho. E o caminho é você receber a palavra através do ministério que Deus também tem separado. Amém. Porque disse Mambana, o Filho fala através do apóstolo, do evangelista. É assim que Deus está preparando a sua igreja hoje. Que Deus nos ajude a termos a humildade de servirmos a Ele nesse tempo do fim e estando com nossos ouvidos atentos para ouvir a sua voz. E para que nós nunca sejamos endurecidos quando essa voz nos for pregada. Que nós tenhamos a humildade de recebê-la e de vivê-la. Amém? Vamos falar com o Pai. Precioso Deus e querido Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo que tivemos e agradecemos por nos permitir aqui falar um pouco do que teu apóstolo Paulo disse.
E tu tens separado um povo, e de que esse povo, cada um, no seu tempo oportuno, iria testemunhar e testificar da sua fé. No tempo de Paulo, havia aqueles que tu elegeu para isto. E assim foi nas outras eras, até o tempo de hoje. E, Senhor, nós sabemos que nesse tempo de hoje, nenhuma outra fé deveria ser confessada, senão a mesma fé de Éfeso. Esta última era deveria ser uma era efesiana. E aqui estamos porque tu nos outorgou essa oportunidade de darmos ouvidos a um profeta vindicado por ti, para confiar e crer nessa mesma mensagem efesiana, para darmos testemunho e confessar aquela mesma palavra. Tu disse, Senhor, através do teu profeta, que era isso que iria capacitar os teus filhos nesse tempo do fim, para testificar a ti como teu único Deus. E aqui estamos, Senhor, crentes de que servimos ao único Deus verdadeiro, um Deus que tem se preocupado e velado, cuidado do seu povo. E nós temos visto isso, Senhor, temos visto o zelo, o teu carinho para conosco. Não somente individualmente em nossas próprias vidas, podemos testemunhar das bênçãos que tu tens nos dado, mas entendendo o que tu tens feito nesse dia, estamos vendo, Senhor, a forma como tu tens trabalhado com a tua igreja. E como é precioso, como é maravilhoso, Senhor, saber que estamos fazendo parte desse programa que tu está agora, Senhor, pondo em prática. Se nós não podemos penetrar profundamente, as nossas mentes limitadas não nos permitem isso, mas se nós pudéssemos penetrar no quão profundo todas essas coisas significam, Senhor, nós não teríamos tempo para fazer mais nada em nossas vidas, a não ser te exaltar e te glorificar. Mas aqui, Senhor, conscientes estamos de que estamos servindo a Ti, a uma obra poderosa que Tu estás fazendo. Satanás tem sido envergonhado. Ele pensa que tem derrotado a sua igreja, mas Tu tem demonstrado que Tu tens estado com a sua igreja. E nosso desejo, Senhor, é que Tu venha continuando mais e mais demonstrado isso e refletindo este amor, esta Tua proteção em nossas vidas, desde nossos lares, Senhor. Se há algum filho Teu, alguma filha Tua em necessidade, Pai, que Tu possa visitar eles em seus lares, nesse exato momento, Pai. Que Tu possas enviar uma cura divina para aqueles que necessitam. Que Tu possas, Senhor, talvez abrir uma porta de emprego para alguém que tem necessidade. Satanás tem tentado todas as formas, Senhor, feito os Teus filhos se diminuírem, mas nós cremos que Tu nos colocou aqui por cabeça e não por cauda. Nós estamos aqui para vencer e não para ser vencidos, porque lá na cruz do Cristo passou por tudo isso. Ele se fez de derrotado para que nós fôssemos agora vencedores. Ele se fez de maldito para que nós fôssemos hoje abençoados. Ele se fez de fraco para que hoje a Tua igreja fosse forte. Amém. Ele se fez, Senhor, de maldito para que fôssemos abençoados. E sabemos que todas as bênçãos estão, como disse o Teu profeta, quando cremos na Tua palavra e vivemos na Tua palavra. Então, Senhor, ajuda-nos a fazer isto. E sabemos que tudo mais Tu irás nos acrescentar. Colocamos isso em primeiro lugar agora, Senhor. Amém. E pedimos aquilo que Tu nos dá de direito, como nossa herança, Senhor. Dá a paz, dá a prosperidade para esses lares, para essas vidas, para essas famílias. Que Satanás não toque nenhum desses lares. Que toda praga, que toda voz que tem sido levantada contra esses lares, que Tu venha ser o advogado dessas vidas, Pai. Que Tu derrote Satanás. Que onde houver um resquício de trevas, que a Tua glória, da Tua luz deste dia, chegue lá e expanda e faça tudo sumir e desaparecer. Estamos aqui, Senhor, porque cremos que servimos a um Deus verdadeiro. E assim, sendo Tu um Deus verdadeiro, Tu tem guardado a Tua palavra e tem cumprido a Tua palavra. Nós confiamos e descansamos. Com ousadia, entramos no Santo dos Santos e Te pedimos essas coisas. Te damos graças, Pai, no nome do Filho amado Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.